Bruno Henrique e Luiz Araújo estão fora da decisão de amanhã contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte pela Copa do Brasil. Michael é cortado pelo técnico Felipe Luiz. Confira a lista dos relacionados. E mais, CSK avança e envia proposta oficial ao Mengão pelo meia Matheus Gonçalves. Clube rubro-negro pode fazer mais uma venda. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você ainda não baixou o SofaScore, o momento é agora. O melhor e mais completo aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Tem tudo sobre o Flamengo, próximos jogos, tabela e tudo mais. E você ainda concorre ao manto do Mengão neste mês de agosto. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code ou clica no link que está aqui no comentário fixado. O Mengão já está em Belo Horizonte para a virada histórica de amanhã, Copa do Brasil. Vamos com tudo. Pra cima deles, Mengo! Eu acredito, vou acreditar até o fim e vai ser uma virada histórica. O Flamengo, porém, não vai contar com o Luiz Araújo. Desfalque de última hora, o Luiz Araújo que ficou fora do último jogo contra o Ceará, o segundo jogo que o atacante vai desfalcar aí o Flamengo. Quem também está fora é Bruno Henrique. Vamos primeiro aqui por parte. O Luiz Araújo, ele não tem uma lesão diagnosticada, mas está vivendo um período de alto nível de desgaste, o que aumenta aí o risco de lesão. O jogador não treinou nesta segunda-feira e não treinou hoje, por isso ficou fora da viagem. Bruno Henrique sentiu a posterior da coxa direita em lance que foi substituído no jogo contra o Ceará, passou por exames que não apontaram lesão. De qualquer forma, o Flamengo resolveu poupá-lo. E aí a recomendação dada pela comissão técnica foi de não utilizar os jogadores neste confronto contra o Atlético Mineiro. Sem Luiz Araújo e Bruno Henrique, o Flamengo terá aí o retorno de Everton Cebolinha, que vinha sendo desfalque por causa de uma tendinite. Quem não retornou para a lista dos relacionados foi Michael. E aí eu vou explicar por quê. Michael está liberado pelo departamento médico. O jogador não tem mais nenhuma lesão. Acontece que ele não foi relacionado por uma opção técnica. O Felipe Luiz não quis contar com o Michael em Belo Horizonte e cortou o atacante. Vale lembrar que Michael não entra em campo desde a Copa do Mundo de Clubes FIFA. Realmente tem muito tempo que o Michael não entra em campo. O Flamengo soltou aqui um boletim para a imprensa informando outros casos. Além de Bruno Henrique e Luiz Araújo, De La Cruz realizou trabalhos de força e mobilidade na academia do CT Jorge Alaudino do Urubu e retornou aos exercícios no campo com a fisioterapia. Ainda não está preparado para jogar. Danilo, ultrassom realizado nesta terça-feira, apontou boa evolução da lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador iniciou trabalhos com a fisioterapia no campo nesta semana e segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Eric Pulgar se recupera da cirurgia no quinto metatarso do pé direito, realizada após a lesão sofrida durante a Copa do Mundo de Clubes. Então tá aí um boletim informando a condição de todos os atletas. Bom, agora a gente traz a lista dos relacionados. Quem foi para Belo Horizonte? Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Cleiton, De Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul Nigues, Matias Vinha e o Wallace Ian. Bom, vamos torcer, para o Flamengo sair de lá com a vitória e com a classificação para as quartas
da Copa do Brasil. Flamengo classificando para as quartas aí, amigo, aí tem todos os reforços à disposição, vai poder inscrever o Carrascal, né, que ficou no Rio treinando, e os jogadores que estão aí lesionados. Vai dar tempo de recuperação, então vamos torcer muito para a gente passar do Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Bom, esse jogo pode marcar a despedida do Matheus Gonçalves, hein? Por quê? Informações da Rússia dão conta de que o meia que foi relacionado para esse confronto pode estar de saída, porque o jovem está na mira do CSKA, né? E de acordo com o portal RPL Sky, as conversas entre CSKA e Flamengo avançaram muito nos últimos dias. E um acordo financeiro estaria próximo de acontecer. O CSKA formalizou a intenção de contratar Matheus Gonçalves e apresentou uma carta interesse ao Flamengo. Agora é documento oficial. O Flamengo já está ligado que o CSKA quer comprar aí Matheus Gonçalves. Os empresários do meio atacante estão nesse momento conversando com a diretoria para entender como será essa operação e quanto que o Flamengo está disposto a receber numa venda do Matheus Gonçalves para o CSKA. Lembrando que recentemente o jogador esteve muito próximo de se transferir para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro queria muito o Matheus Gonçalves, foi um pedido do técnico Leonardo Jardim, mas o Flamengo, aos 45 ali nos acréscimos, o Flamengo desistiu. Existiu também uma pressão da torcida, né? A torcida achando pouco dinheiro, 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves, e o BAP entrou na parada, o presidente, e acabou cancelando essa negociação. Era uma negociação entre presidentes, né? O Pedrinho Lourenço lá da SAF do Cruzeiro e o Luiz Eduardo Batista, o BAP pelo Flamengo. O garoto acabou ficando. E aí teve depois a coletiva do técnico Felipe Luiz dizendo que iria utilizar o Matheus Gonçalves, coisa que não vem acontecendo assim com tanta frequência. O Matheus Gonçalves, que quando joga pela base, destrói, né? Joga muito bem. E aí, quando chega no time de cima, não rende o esperado. Então eu acho o seguinte, se realmente chegar essa proposta do CSKA com valores que agradam ao Flamengo, eu acho que o Flamengo tem que realmente vender, porque o Felipe não está utilizando o Matheus Gonçalves, né? E ele precisa adquirir experiência para jogar no time principal. Ele vem sendo relacionado para os jogos, mas, por exemplo, contra o Ceará, muita gente esperava que o Felipe desse condição aí de jogo para o Matheus Gonçalves, o que não aconteceu. O Felipe preferiu colocar o Vitor Hugo, que é uma função diferente, características diferentes, e não colocou aí o Matheus Gonçalves. Mas a minha opinião não vale nada. Eu quero a sua, que é a mais importante aqui no canal Raflamelo. Você venderia Matheus Gonçalves ou não? O que fazer? Empresta ele para algum time? Ou o Felipe Luiz tem que colocá-lo em campo? A sua opinião é muito importante. Então deixa aqui nos comentários, porque eu tô amarradão para saber aí a sua opinião. Bom, a gente vai trazer aqui os jogos, né, e os resultados da Copa do Brasil. Amanhã para tudo, hein? Tem Copa do Brasil, jogo da volta. O Botafogo vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino, já venceu o primeiro jogo por 2-0, tem a vantagem. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro tem a vantagem do empate. Esses dois jogos amanhã no mesmo horário, 19h, os dois confrontos no mesmo horário. O Retrô recebe o Bahia, o primeiro jogo foi 3-2 Bahia em Salvador. O Atlético Paranaense recebe o São Paulo, perdeu no Morumbis o primeiro jogo por 2-1. O Fluminense, aí os jogos de amanhã ainda, tá, gente? Retrô e Bahia, Atlético Paranaense, São Paulo, os dois jogos no mesmo horário, 7h30. Intervalo de meia hora entre um jogo e outro, tá? Bragantino e Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, 7h. Retrô e Bahia, Atlético Paranaense, São Paulo, 7h30. E aí, no intervalo de 2 horas depois, tem Fluminense e Internacional. O Fluminense conseguiu um grande resultado lá no Beira-Rio, venceu o primeiro jogo por 2-1. Então, 9h30 tem Fluminense e Inter no Maracanã. E um confronto que é muito esperado, clássico paulista, Palmeiras e Corinthians. Agora o jogo no tapetinho, lá no Allianz Parque. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo na Neoquímica Arena por 1-0 para o Corinthians. E os jogos de quinta, para a gente fechar aí
esses jogos da volta das oitavas da Copa do Brasil. O Vasco recebe o CSA, o primeiro jogo foi 0-0, esse jogo aí vai dar o que falar, hein? Vai ser um desespero lá em São Januário. E o CRB, que empatou com o Cruzeiro em Belo Horizonte, no Mineirão, vai receber o time mineiro lá em Alagoas, 0-0. Então teremos aí 2 jogos na quinta-feira, 8 da noite, Vasco e CSA, CRB e Cruzeiro, 9 da noite. E aí, quem passa, hein? Quem avança? Você confia na classificação do Flamengo? Mesmo contra tudo, contra todos os desfalques, o time não tá jogando muito bem? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Eu volto a qualquer momento com novidades e informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Faz um favor para mim, se você chegou até aqui, dá o seu like, deixa aí o seu joinha no vídeo e não se esqueça, repara se você está inscrito aqui embaixo, botão inscreva-se. Se tiver marcado, é porque você já está inscrito. Agora, se não tiver marcado, já marca aí, se inscreve, ativa as notificações aí, o sininho, para receber todos os nossos conteúdos. Segue a gente nas redes, Rafa Lamelo 81, e se você já tiver inscrito, espalha para geral, para os amigos, para a família. Esse é o canal Rafa Lamelo. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!